Olá, professor. Nesse trabalho nós vamos falar sobre células hematológicas, imunológicas e situações clínicas. Nós vamos falar sobre o que são essas células hematológicas, o que são essas células imunológicas, como esses sistemas estão relacionados, quais doenças podem afetar um sistema ou outro, ou os dois sistemas, já que esses sistemas eles interagem bastante. Nós vamos falar sobre essa interação. Vamos destacar como a comunicação entre esses sistemas acontecem, vamos trabalhar alguns casos clínicos. Bom, vamos dar início ao nosso trabalho começando a falar um pouco sobre os eritrócitos, que também é conhecido como hemácias ou glóbulos vermelhos. Esses eritrócitos são células numerosas, ou seja, estarão presentes no nosso corpo em grande quantidade. Além disso, vai desempenhar a função de transportar o oxigênio do pulmão para os nossos tecidos e levar de volta o gás carbônico que posteriormente será eliminado, certo? Além disso, eles vão possuir o formato bicôncavo, que vai lembrar bastante uma estrutura de um disco em que o seu centro será afundado, né? Isso dos dois lados. Esse formato é super importante em relação à flexibilidade dessas células, fazendo com que ocorra a passagem de células, né, dessas hemácias em vasos mais finos no nosso corpo. Além disso, essas células estarão em um processo constante de renovação, chamado de eritropoiese. E por quê? Porque elas têm uma durabilidade aproximadamente de 120 dias, né? E esse processo de renovação celular eu vou falar posteriormente. Bom, seguindo aqui, né, sobre os eritrócitos, agora eu vou falar como ocorre a sua formação, né? Então aqui eu trouxe um esquemazinho bonitinho falando sobre esse processo que é chamado de eritropoiese, em que vamos ter uma célula tronco que vai ficar se diferenciando, que vai apresentar, né, mediante as fases, características diferentes, né? Então, de maneira bem resumida, bem mesmo, eu trouxe aqui esse esquema, né? Então, vamos começar aqui a entender esse processo. Bom, vemos aqui que inicialmente vai ocorrer na medula óssea, especificadamente a vermelha, né? Então, vamos lá. Esse processo ele vai se dar início na medula óssea vermelha, né? É onde ocorre a formação das hemácias e vai passar por várias fases, né? Que eu botei aqui, então vamos começar a citar nessa fase, né? Temos a primeira fase, que é chamada como proeritroblasto. Aqui a gente vê uma célula bem grande, né? Com um núcleo muito bem definido e tudo mais, bem bonitinha. Seguida, a gente temos o eritroblasto basófilo, que é um pouquinho menor ali do que a primeira célula. Posteriormente, a gente temos o eritroblasto policromatófilo, né? Que aqui a gente tem uma mudança de coloração, né? Um citoplasma juntado com hemoglobina, né? Que é a proteína da hemácia. E posteriormente a gente temos o eritroblasto acidófilo. E ali, ó, naquela segunda bolinha rosa, a gente vê o núcleo, ó, já tentando ali se escapar, né? E é o que acontece na fase seguinte, que é a chamada de reticulócito, em que a gente temos uma célula não funcional, tá? Não é a hemácia final, tá? Só que está sem o núcleo dela, né? E por último, a gente temos o eritrócito, né, que é a hemácia madura, e essa sim é uma célula funcional pronta para exercer as suas funções de transporte de gases, né, dentro do nosso corpo. Bom, ainda continuando sobre os eritrócitos, no slide anterior eu citei uma tal de hemoglobina. Mas afinal, o que seria essa hemoglobina que eu citei? Bom, a hemoglobina ela é uma proteína que estará dentro das nossas hemácias e vai ser responsável por carregar o oxigênio, uma vez que ela possui ferro
e o ferro que se liga no oxigênio e transporta ele aí para os tecidos certos. Então, basicamente, podemos dizer que a hemácia sem a sua proteína, ela se torna disfuncional, ela não vai exercer a sua função, né, de carregar o oxigênio para os nossos tecidos, né? E além disso, a hemoglobina também é responsável por dar a cor avermelhada, né, ao sangue. E eu trouxe aqui no slide uma foto ilustrativa em relação à estrutura dessa hemoglobina. Aqui a gente vê que ela é composta por 4 cadeias, 2 alfas, 2 betas. Cada cadeia dessa carrega um grupo M. E o grupo M é esse ferro aí que eu tanto falo. Bom, cada ferro ele vai se ligar a um oxigênio. E aqui nessa imagem a gente vemos que essa estrutura, né, essa hemoglobina, ela tem 4 grupamentos M, ou seja, ela pode carregar até 4 oxigênio de uma vez só, cada hemácia. Bom, já que estamos falando muito dessa estrutura das hemácias, eu achei interessante também citar em relação à sua membrana. Então, a membrana da hemácia, ela vai possuir a característica de ser flexível e resistente. Isso porque as hemácias, elas precisam passar às vezes por vasos fininhos, como eu já citei, são estreitos. Então, elas devem passar e não se romper. Então, por isso, a membrana ajuda nessa proteção. Além disso, ela vai ser composta por lipídios e proteínas. E dentre dessas proteínas, vamos ter algumas importantíssimas aqui que eu achei interessante citar. Como, por exemplo, a banda 3, que vai funcionar na regulação dos gases, né, nessa entrada e saída de gases na hemácia. Temos também a aquaporina, né, que vai controlar a saída de água, então vai controlar o volume dessa hemácia. E aqui eu trouxe no slide um pouco desse GIF em relação a essa aquaporina, né, em que a proteína ela está controlando o fluxo dessa água. Temos também outras proteínas, como o canal de Gardus, que vai controlar a saída e entrada do potássio. E também, por último, nós temos a enzima acetilcolinesterase, que vai ajudar principalmente na regulação da circulação da via ácido nítrico. Então, ela vai regular esse ácido nítrico, que vai promover o relaxamento dos vasos sanguíneos e vai estimular ali uma melhor circulação sanguínea. Já foi mencionado que os eritrócitos carregam dentro deles as proteínas chamadas de hemoglobina, que por sua vez atua ligando-se ao oxigênio para então transportar, certo? Porém, com o tempo pode ocorrer a oxidação, né? Ela pode se oxidar e pode também gerar radicais livres que são potencialmente perigosos à hemácia e podem danificar a membrana dela. Com essa danificação na membrana e sem a devida proteção, a devida defesa, as hemácias podem morrer antes do tempo. E esse processo de morte é chamado de hemólise. Então, para que não ocorra essa hemólise, as hemácias ela possuem complexos de enzima antioxidantes, né? E no slide aqui eu citei 3, que é o SOD, CAT, GPX. Além disso, também tem a enzima antioxidante ERT, que ela é obtida a partir da nossa alimentação. No slide é possível ver uma hemácia, né, que ela está oxidada, ou seja, há uma deformação ali na sua membrana. Ela tem vários buraquinhos, né? Então ali ela já está oxidada. Bom, a gente viu que a hemácia, ela é uma célula que possui uma função específica. E para que essa função ocorra, a gente tem a proteína hemoglobina. Mas para além disso, ela também precisa de energia. E essa energia, ela é através da glicólise anaeróbica, porque elas não têm mitocôndria, então não tem como ela fazer aerobiose, ciclo de Krebs, sem ter o mitocôndria. Então ela vai obter energia, né, a molécula de ATP através da glicólise, né?
que é a quebra da glicose, né, para gerar energia. E essa energia é super necessária para o funcionamento da célula, como também para a flexibilidade, equilíbrio de sais e deixar ali a membrana bem estruturada. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Me chamo Júlio, eu fiquei responsável pela parte dos leucócitos, mais especificamente os granulócitos. Bem, o que são os leucócitos? Leucócitos são células de sanguínea, mais conhecidas como glóbulos brancos, que são responsáveis por a capacidade imunológica do nosso corpo. Eles são divididos em granulócitos, que possuem grânulos no seu citoplasma, ou agranulócitos, que é a ausência dos grânulos no seu citoplasma. Os granulócitos possuem três células principais, que são os neutrófilos, eosófilos, eosinófilos e os basófilos. Os neutrófilos, quem são eles? São os leucócitos em maior quantidade no nosso corpo, de 20 a 80%, possuem, que tem uma característica diferente de alguns dos outros, que é a sua vida curta. Eles também, por serem em maior número, também possuem resposta rápida a estímulos imunológicos, que são principais, que combinam com sua função, que é de fagocitose de micro-organismos, ou seja, que a fagocitose é que absorver os micro-organismos, formação de NETs, que é a Neutrófilo Extracellular Traps, que acabou cortando aqui, não consigo ver no vídeo se aparece ou não, mas que no caso são redes de armadilhas feitas pelos neutrófilos, formadas por redes de DNA, fibras de DNA, capazes de deter bactérias, fungos e outros patogênicos. E fagocitar produtos de degradação tecidual, ou seja, ele possui capacidade de absorver os tecidos mortos, que seria como um tecido com gangrena, que não teve a passagem de sangue, acabou ficando apodrecendo, se a passagem de sangue, se a passagem de oxigênio, trazido do sangue. E a sua morfologia é de 12 a 15:1, possui a cromatina condensada e o núcleo polilobulado, de 2 a 5 lóbulos, e citoplasma rosa pálido, como é possível ver na imagem, que são o citoplasma e todas as suas características aqui. Eosinófilos. Quem são eles? Eles são também leucócitos granulosos, possuem grânulos no seu citoplasma. Esses grânulos têm característica acidófila, ou seja, é o eosino. É o zino que tem um corante que traz a cor mais avermelhada, que é ácido, que traz a característica acidófila. Ele é muito presente no trato respiratório, gastrointestinal e geniterário. Eles estão em baixo número na corrente sanguínea, que diferente do neutrófilo, eles estão de 0,5 a 5% dos leucócitos. Que mais sua quantidade pode variar de acordo com o corpo e de acordo com o metabolismo, de acordo com diversas outras partes que são individuais de cada um, que podem trazer essa variação. As suas funções estão relacionadas com modulação de respostas alérgicas e parasitárias. Ou seja, quando você tem algum tipo de reação entre essas duas de alergia a parasitas, eles são responsáveis por fazer a regulação da resposta enviada a essa crise, podendo variar de acordo com a crise e do parasita. E também são produtores de citoínas, como também os neutrófilos. Sua morfologia, eles são bilobuladas, ou seja, possuem 2 lóbulos. No citoplasma possui tons de vermelho e laranja, ou nas suas granulações, causadas pelos corantes acidófilos. Possui um tamanho de 12 a 17,1. Os basófilos têm uma composição, também são considerados leucócitos granulosos, são ricos em substâncias como histamina, heparina, peroxidante, os basófilos. Bom, e por último, os basófilos, que possuem na sua composição os grânulos, que é o que transforma em um granulócito, possui grânulos no seu citoplasma, como é possível notar na imagem de fundo. Eles são ricos em substâncias como histamina, heparina, peroxidase e ácidos mucopolissacarídeos, e possuem funções, possuem hipersensibilidade imediata, ou seja, que utilizam-se, que quando é acionado, utilizam a sua hipersensibilidade para liberar, como exemplo, algumas substâncias como heparina, que trazem os efeitos alérgicos, os sintomas alérgicos imediatamente para o corpo.
contribui para a produção de histamina e heparina, além de utilizar, também contribui para a produção, e assim favorecendo o processo de diapétese, que é o processo de transferência das células, dos leucócitos da corrente sanguínea para os tecidos através dos vasos sanguíneos. A sua morfologia, ele é de 10 a 15 grânulos no citoplasma densos e escuros e apresenta mais que 2 lóbulos. O núcleo pode ficar escondido por conta da densidade dos grânulos, mas não é em todas as vezes, mas ele é comum ficar escondido. Oi pessoal, me chamo André e vamos falar agora um pouco sobre um grupo muito importante das nossas células de defesa, os agranulócitos. Eles são um tipo de leócito que, ao contrário dos granulócitos, não tem grânulos visíveis no citoplasma quando a gente observa no microscópio comum. E dentro desse grupo, os dois principais representantes são os linfócitos e os monócitos, dois grandes aliados do nosso sistema imune. Dando prosseguimento, vamos falar sobre os linfócitos B, que são produzidos e também amadurecem na medula óssea. Eles são os mestres da imunidade humoral, que é aquela parte do sistema imune que age por meio de anticorpos quando encontram um antígeno. Eles se transformam em plasmócitos, que são verdadeiras fábricas de anticorpos. Além disso, uma parte deles vira célula de memória, o que significa que aquele invasor, se ele aparecer de novo, o corpo consegue identificar muito mais rápido. E é isso que faz as vacinas funcionarem tão bem. Agora vamos conhecer os linfócitos T. Eles amadurecem no timo, diferentemente dos linfócitos B. E aqui a gente tem dois subtipos importantes. Os TCD4, que são como coordenadores do sistema imune, que eles vão ajudar outras células, como os próprios linfócitos B e os macrófagos. Já o segundo tipo, os TCD8, que são como os guerreiros, eliminando células que foram infectadas ou que se tornaram tumorais. Eles são essenciais para combater o que acontece dentro das nossas próprias células. Dando prosseguimento, agora eu vou falar um pouquinho sobre os monócitos e os macrófagos. Começando pelos monócitos, eles são como os patrulheiros na corrente sanguínea. Quando eles saem do sangue e vão para os tecidos, viram macrófagos. E sim, eles mostram todo o seu poder. Eles engolem micro-organismos, restos celulares e ainda ativam os linfócitos T, apresentando um pedaço dos invasores. Eles também produzem substâncias inflamatórias que ajudam a organizar a resposta do nosso corpo. Agora pense em tudo isso que eu falei em uma grande parceria, onde os linfócitos B e T trazem expressividade e memória ao sistema imune, enquanto os macrófagos dão um pontapé inicial e ainda ajudam a ativar os linfócitos. E essa colaboração é essencial para identificar, atacar e eliminar os patógenos, tudo isso mantendo o nosso corpo em equilíbrio. Agora vamos dar uma pausa na teoria e vamos para um olhar mais prático da coisa. Trouxe aqui uma situação clínica, a mononucleose infecciosa, causada pelo vírus Epstein-Barr, também conhecido como EBV. Esse vírus ataca especialmente os linfócitos B e é transmitido principalmente pela saliva. Por isso, o apelido de doença do beijo. Os sintomas incluem febre, dor de garganta, cansaço e glândulos aumentados. Exatamente isso que vocês podem ver nessa imagem aí. No exame de sangue, aparece uma linfocitose, como linfócitos atípicos, que ajudam nesse diagnóstico. Então, o diagnóstico dessa doença pode ser feito através do exame de sangue, observando essas coisas. E para fechar, vamos falar das doenças associadas a granulócitos, os linfomas, que são cânceres do sistema linfático, que podem surgir tanto dos linfócitos B quanto dos T. O linfoma de Hodgkin, por exemplo, tem uma célula característica, a de Rad-Steinberg, e costuma responder bem ao tratamento. Já os linfomas que não são Hodgkin são mais variados. E, além disso, temos também as imunodeficiências, como a SCID, que afeta gravemente a função dos linfócitos e compromete toda a resposta do sistema. Olá, eu me chamo Maria Clara e vou falar um pouco sobre as plaquetas.
Bom, o que são? As plaquetas, elas também podem ser chamadas de trombócitos. E elas são fragmentos celulares presentes no sangue, fundamentais para o processo da coagulação sanguínea. E elas não vão ser células completas, como os glóbulos brancos e vermelhos, mas sim pedaços de citoplasmas de células grandes da medula óssea, que são chamadas de megacariócitos. Bom, elas vão ter algumas funções. Uma delas é a coagulação do sangue, que é pode ser quando ocorre um ferimento em um vaso sanguíneo, né? E aí as plaquetas elas vão ser ativadas e vão se aderir ao local da lesão, umas às outras, formando um tampão plaquetário. Outra função das plaquetas vai ser a liberação de substâncias químicas. Com isso, as plaquetas elas vão liberar substâncias como, por exemplo, a ADP, que vão ajudar a contrair os vasos sanguíneos e ativar mais plaquetas. Outra função das plaquetas é a interação com proteínas da coagulação. Elas vão ser ativas e vão interagir com os fatores da coagulação, formando a rede de fibrina, que vai se estabilizar. Na verdade, ela vai estabilizar o coágulo. Essas são algumas das funções das plaquetas. Bom, algumas doenças relacionadas, eu trouxe 2 exemplos. A primeira é a trombocitopenia, né, que ela vai ser uma doença autoimune e ela é caracterizada pela diminuição dos números de plaquetas, que isso vai se dar o nome de trombocitopenia. Isso. E também o sistema imunológico, ele vai destruir as plaquetas de forma anormal. Vamos ter de forma aguda e de forma crônica. De forma aguda, ela vai ser mais comum em crianças e geralmente acontece vai acontecer geralmente após infecções virais. A crônica, ela é mais comum em adultos, especialmente em mulheres. Alguns sintomas da trombocitopenia é as manchas roxas na pele, sangramentos nas gengivas e nariz, hematomas faciais e hematomas fáceis e menstruação intensa. A próxima é a doença relacionada, que é a trombose. Bom, a definição dela vai ser basicamente a formação anormal de coágulos sanguíneos, os trombos, que acontecem dentro dos vasos e pode bloquear o fluxo do sangue. Vamos ter 3 tipos, que são os mais comuns, que é o trombose venosa profunda, que geralmente é nas pernas. Temos a tromboembolismo pulmonar, que é quando o coágulo se desloca e bloqueia as artérias pulmonares. E temos a trombose arterial, que pode causar um infarto agudo do miocárdio ou AVC. As causas para a trombose podem ser fatores genéticos ou imobilização prolongada, cirurgias e etc. Bom dia,
Me chamo Cauane e agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema imunológico inato. O que é esse sistema inato? Bom, esse sistema, quando um patógeno, uma bactéria, um fungo, tenta entrar no nosso corpo, é, o sistema imunológico inato, ele vai ser a primeira linha de defesa do nosso corpo. Então, e também a palavra inata, ela é falada assim porque ela está desde o nosso nascimento. Ou seja, ela é uma resposta rápida e não específica, diferente do sistema imunológico inato. Ou seja, quando um patógeno, qualquer tipo, bactéria, vírus, fungo, tenta entrar no nosso corpo, essas células do sistema imunológico inato, eles vão tentar atacar do mesmo jeito. Então, tipo, ele não tem um método específico para atacar uma bactéria diferente do fungo, ou não. Ele vai atacar todas de um mesmo jeito. Então, essas são as principais características do sistema imunológico inato. Bom, antes dessas células até entrarem no nosso corpo, o nosso corpo ele vai ter mecanismos para tentar impedir isso, que são as barreiras e o reconhecimento. Bom, a primeira barreira seria as físicas e as químicas. Por exemplo, a nossa pele, que ela é uma principal barreira física. Outras, a gente pode ter o muco, que é muito presente quando a gente está gripado. Esse muco, ele tenta impedir essas células, tentam grudar. As lágrimas também servem, possuem enzimas que tentam também matar qualquer tipo de micro-organismo que tenta entrar no nosso corpo. E também até o ácido estomacal. Por exemplo, quando eu como algum alimento infectado, pode ocorrer de eu ter ingerido algum micro-organismo. E aí o ácido estomacal ele vai digerir e matar posteriormente. Mesmo assim, se essa célula ela consegue passar esse micro-organismo, a gente vai ter o outro processo, que é o reconhecimento de invasores. As células do nosso corpo, elas têm um mecanismo chamado de PRRS, ou seja, elas reconhecem padrões nos receptores das células patogênicas que são diferentes do nosso. Ou seja, ela reconhece quem é do nosso corpo e de quem não é. E aí, se ela reconhece esses padrões, ela vai ativar um processo de inflamação. E aí, a gente tem as principais células do nosso sistema imunológico inato. Temos os neutrófilos, eles são as primeiras células a chegar no local de inflamação. Eles liberam proteínas chamadas citocinas, que são como se fossem mensageiros para outras células virem para esse local de inflamação. Então, ela fagocita, ou seja, ela engloba esses patógenos. Os macrófagos também fazem essa mesma função dos neutrófilos, só que eles são bem maiores. Então, eles têm a capacidade de fagocitar mais do que os neutrófilos. E eles também atuam como se fosse um lixeiro. Ele também remove restos de células que estão pelo nosso corpo. E também ativam outros sistemas, outras células, quer dizer. E também temos as células NK, ou como a gente também pode chamar, natural killers. Elas matam células infectadas por vírus e células tumorais, ou seja, células do câncer. Então, ela mata essas células infectadas, esses patógenos, e essas células tumorais do nosso corpo. E também temos as células dêntricas. Elas apresentam antigênios ao sistema adaptativo. Como assim? Ela também mata esses micro-organismos e ela pega essa célula, esse material, e vai lá no sistema adaptativo e mostra a ele esse invasor. Então, a célula dêntrica, ela funciona como uma espécie de ponte para o sistema inato e o sistema adaptativo. Todo esse processo que a gente falou vai gerar um processo de inflamação, certo? Então, vai ocorrer vermelhidão, calor, dor no local, porque isso mostra que o nosso sistema imunológico está tentando, de certa forma, conter aquele problema. Então, essa inflamação vai ajudar a conter essas infecções que estão acontecendo nesse local específico. Outra resposta do nosso sistema imunológico, quando ele está atacando, é a questão da febre. Por exemplo, o nosso corpo,
ele quer matar e destruir esses patógenos. Ou seja, com a febre, ele pode aumentar a temperatura do corpo para tentar matar essas bactérias. Então, a febre também é uma importante resposta inflamatória. Então, essa foi minha apresentação. E agora, a Renale, ela vai falar um pouquinho sobre o sistema imunológico adaptativo. Bom, né? Eu sou Fátima Rinaldi, eu fiquei responsável sobre as células imunológicas da imunidade adaptativa. Cauane já contextualizou mais ou menos sobre as células imunológicas da imunidade inata e eu vou falar um pouco sobre a imunidade adaptativa. Bom, para começar, né, o que são as células imunológicas da imunidade adaptativa? Bem, esse é um dos ramos mais importantes do sistema imune por sua especificidade e capacidade de memória. Nós vamos falar sobre memória imunológica e é basicamente isso. A gente vai entender o papel dos linfócitos T e B, sua função na produção de anticorpos e como isso reflete nas doenças como HIV e também nas doenças autoimunes. O conceito, o que é e por que é diferente da imunidade inata. Ela é totalmente e altamente específica, a imunidade adaptativa ela é altamente específica. Diferente da imunidade inata, ela é capaz de reconhecer um antígeno com precisão e lembrar dele. Isso significa que após o primeiro contato, ela pode responder muito mais rapidamente por futuras infecções. É o princípio por trás das vacinas, por exemplo. Vamos falar sobre os linfócitos T. Os linfócitos T, nós temos dois tipos, o CD4, que são os auxiliares, e o CD8, que são os citotóxicos. Os CD4 são os linfócitos que não atacam diretamente os patógenos, mas eles são essenciais para a célula. Eles ativam outras células, como os linfócitos B e os macrófagos. Eles regulam a resposta imune como um comando central. Basicamente é isso. Os citotóxicos são assim de uma forma bem didática, os soldados. Eles atacam e destroem células infectadas por vírus ou com mutações tumorais, usando proteínas como a perforina e granzinos. Os linfócitos B e os anticorpos são os responsáveis pelas produções de anticorpos. Quando eles são ativados, eles se transformam em células plasmáticas que produzem grande quantidade de anticorpos. Além disso, parte deles é essencial e se torna células de memória, essencial para futuras respostas rápidas e eficazes. A memória imunológica é o motivo pelo qual, por exemplo, raramente pegamos catapora 2 vezes. Quando a gente fala em catapora, geralmente as pessoas falam que quando você pega uma vez, você não pega mais. O sistema imune, ele grava aquele patógeno e responde de uma forma bem mais rápida e eficiente numa segunda exposição. Por isso acontece que muitas vezes, quando você pega catapora uma vez, você não pega mais da segunda vez, mas você está imune do vírus. Nos exemplos clínicos, eu vou falar de uma forma bem básica e bem rápida. Eu peguei 2 exemplos, o HIV, que é o vírus da AIDS, e umas doenças autoimunes. O HIV, ele é um exemplo clássico. Ele ataca os linfócitos T, CD4, e com o tempo a pessoa perde a capacidade de coordenar a resposta imune, abrindo porta para infecções oportunistas ou outras infecções. E as doenças autoimunes, como o lúpus e a esclerose múltipla, o sistema imune perde a capacidade de distinguir o próprio do não próprio, e os linfócitos atacam os tecidos do corpo. E, em conclusão, em resumo, os linfócitos T e B são essenciais para a nossa defesa adaptativa. Eles trabalham em conjunto para eliminar os patógenos, formar memória imunológica e, quando há falha nesses sistemas, podem surgir doenças como HIV ou doenças autoimunes. Bom dia, professor. Meu nome é Davi. Eu vou falar sobre as interações hematológicas e imunológicas. Essas interações elas são fundamentais para a manutenção da homeostase no corpo, para a defesa do organismo contra patógenos, para a regulação de processos inflamatórios e, consequentemente, o estabelecimento de uma tolerância
imunológica. Existem células hematológicas que elas atuam diretamente com funções imunológicas. Algumas dessas células, colocadas aqui no slide, são os neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos. Os neutrófilos, por exemplo, eles fagocitam micro-organismos. Os linfócitos, os B, estão relacionados à produção de anticorpos. Os T, eles regulam respostas citotóxicas do corpo. Os eosinófilos e basófilos, eles estão ligados ali, atuam em reações alérgicas ou infecções parasitárias, etc. Então, daí a gente consegue compreender o estreitamento da ligação entre esses dois sistemas. Dessa maneira, é importante também compreender como é que essa comunicação entre esses sistemas acontece. Então, a interação entre esses dois sistemas acontece através de três mecanismos principais: a comunicação celular contato direto, comunicação solúvel sinais químicos e comunicação via microambiente e estruturas. Vamos falar agora de cada uma de maneira aprofundada. A comunicação celular é aquela que tem o contato direto célula a célula, e então é preciso que haja um reconhecimento dessas células. Esse reconhecimento ele acontece por causa da formação de sinapses imunológicas, ou seja, são os locais de contato onde vai ocorrer essa troca de sinais. Um exemplo disso são quando os linfócitos T, eles reconhecem células apresentadoras de antígeno através do complexo MHC e assim se comunicam com ela. Para que essas células elas consigam fazer a comunicação adequadamente, é preciso que haja moléculas de adesão, como integrinas e selectinas, que permitem, por exemplo, que leucócitos se prendam ao endotélio e migrem para tecidos onde são necessários. A comunicação solúvel, através de sinais químicos, e quem produz esses sinais químicos? Esses sinais químicos eles são produzidos pelas células hematológicas imunes e vão secretar moléculas sinalizadoras que vão viajar através da corrente sanguínea até o local onde elas vão atuar. E quais são os tipos de sinais principais que tem ali? Tem as citocinas, as quimiocinas, os fatores de crescimento, moléculas inflamatórias. Mas o que seria, então, cada um? As citocinas, elas são responsáveis tanto pelo desenvolvimento, crescimento e ativação de algumas células. As quimiocinas, elas atraem os linfócitos T para as regiões onde há uma inflamação, por exemplo. Os fatores de crescimento, eles ajudam no desenvolvimento de monócitos, por exemplo, na medula óssea. E as moléculas inflamatórias, elas participam, por exemplo, de vasodilatação, febre, essas coisas. Então, e a última comunicação é a comunicação via microambiente e estruturas. Então, basicamente, quem participa dessa comunicação é a medula óssea, o sistema linfático e o tecido vascular e endotelial. A medula óssea é o local onde todas as células vão ser, hematopoéticas no caso, vão ser produzidas. O sistema linfático é onde as células imunológicas vão circular, no caso, essa vai ser a principal via de circulação dessas células. E o tecido vascular e endotelial vai corresponder exatamente a esse microambiente. Esse microambiente, ou esse nicho hematopoético, é exatamente quem vai coordenar e regular a produção de células imunológicas na medula óssea. E como é que esse microambiente vai coordenar isso? Através exatamente dos sinais químicos que a gente viu, que são as citocinas, as quimiocinas, etc. Aprofundando um pouquinho mais sobre a medula óssea e o sistema linfático, a medula óssea ela produz células imunes, é onde os linfócitos B maturam e saem da medula, responde a sinais do sistema imune, como eu citei. O sistema linfático atua como campo de treinamento para ativação e resposta. Os linfócitos B e T ativam-se ao encontrar antígenos e gera sinais de células que modulam a hematopoiese. Aqui
Eu trouxe um exemplo de comunicação em ação, ou seja, como seria a sequência de acontecimentos em uma resposta inflamatória do organismo. Então, primeiro, macrófagos detectam o patógeno e liberam citocinas pró-inflamatórias, TNF-A e L1. Citocinas induzem a expressão de moléculas de adesão no endotélio, facilitam a entrada de neutrófilos. A medula óssea responde produzindo mais leucócitos via fatores como GCSF, que no caso são fatores de crescimento, né? Plaquetas são ativadas e reforçam a defesa imune e iniciam a coagulação. As doenças mistas são aquelas que atingem tanto a produção sanguínea quanto o sistema imunológico. Duas principais doenças mistas que vão ser destacadas nesse trabalho são as leucemias linfocíticas e mieloma múltiplo. Vamos aprofundar um pouco sobre cada uma. As leucemias linfocíticas são neoplasias malignas que afetam linfócitos, células fundamentais do sistema imunológico, e se originam na medula óssea. Basicamente, como é que essas leucemias acontecem? Começa a haver uma superprodução de linfoblastos, ou seja, são linfócitos imaturos. Esses linfócitos imaturos, eles acabam começando a ocupar mais espaço e acaba tendo a redução de plaquetas e de células saudáveis. Então, o que é que acontece? Apesar do sistema de defesa, teoricamente, tem muitas células de defesa ali, essas células, por serem imaturas, elas são ineficazes. Existem dois tipos principais dessas leucemias linfocíticas, que é a LLA e a LLC, que no caso é quando ela é aguda e quando ela é crônica. Na aguda, a proliferação descontrolada de linfoblastos, linfócitos imaturos, é mais comum em crianças, evolução rápida, existe tratamento imediato, porque o sistema imune ele fica muito fragilizado muito rápido. E a crônica é aquele que, vai ter na proliferação de linfócitos maduros, mas disfuncionais, exatamente esses linfoblastos que eu citei. Mas como em idosos, tem uma evolução lenta, podendo ser assintomática por anos. Aqui nós temos o exemplo da diferenciação de quando está normal e quando está na leucemia linfocítica. E o mieloma múltiplo é o câncer das células plasmáticas, que são linfócitos B diferenciados responsáveis pela produção de anticorpos, imunoglobulinas. Então, no mieloma múltiplo, o que é que acontece? Células plasmáticas, elas começam a se multiplicar indefinidamente. Essas células anormais, que basicamente elas vão ocupar bastante espaço ali e vão acabar causando um excesso de cálcio no organismo. Eles também vão acabar destruindo a medula óssea aos poucos, e nisso vai ocasionar anemia no indivíduo. Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Tomás e eu vou falar agora um pouco sobre as interpretações de exames das células faladas anteriormente, que vai ser as hemácias, plaquetas e leucócitos, e também suas correlações clínicas referentes ao aumento de células ou à diminuição delas mesmas. Bom, vou começar falando sobre a interpretação do hemograma. No hemograma completo, envolve a análise do número de hemácias, do seu tamanho e concentrações de hemoglobina. Alterações no tamanho das hemácias e na concentração de hemoglobina também podem ter significância clínica. Bom, essas hemácias, provavelmente já foi dito antes, que as hemácias elas vão ser responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos e órgãos e por devolver o CO2 para os pulmões
A hemoglobina ela vai auxiliar nesse transporte e hema- os hematócritos eles vão ser responsáveis por ver quanto está a quantidade de hemácias na corrente sanguínea. Bom, nos homens isso vai variar, tendo uma média de cerca de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico, e nas mulheres vai ter cerca de 4,5 milímetro cúbico de sangue. Bom, mas o que pode causar esse alto índice de hemácias e o número baixo também? Bom, os níveis altos podem ser considerados por causa da desidratação ou alta altitude, doenças pulmonares crônicas, doenças cardíacas, tabagismo e uso de esteroides e anabolizantes. Já os valores baixos podem ser considerados por causa de deficiências nutricionais, doenças crônicas, perdas de sangue, problemas na produção de hemácias pela medula óssea e pela destruição excessiva de hemácias. Agora eu vou falar sobre alguns casos clínicos, começando com o que acontece e o que pode gerar pelo aumento dessas hemácias. Bom, pode ocorrer a policitemia vera, que vai ser uma doença rara da medula óssea, que vai produzir em excesso o número de hemácias. E com isso pode aumentar o risco de uma trombose arterial e venosa. Também temos a tromboembolismo, que isso vai ser devido ao sangue estar mais viscoso, devido ao número de aumento de hemácias, e isso pode ocorrer num risco significativamente alto de trombose venosa profunda, de embolia pulmonar ou até mesmo de um AVC. Já a hipertensão arterial vai ocorrer justamente por causa dessa viscosidade que vai ter na corrente sanguínea, que vai causar uma resistência e, consequentemente, vai fazer a elevação da pressão arterial. Bom, agora falando da baixa, vai ocorrer a anemia. Dentre elas está a anemia ferropriva, que vai ser a mais comum dentre todas. Isso vai ser ocorrido por causa da deficiência de ferro que vai ter no corpo e pode ser gerada desde menstruações até sangramentos gastrointestinais, ou até mesmo de uma dieta com baixo índice de ferro. Vamos ter a anemia megaloblástica, que vai ser por causa da deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico, e vai ter sintomas como a neuropatia, que vai ser a causa de formigamentos e dificuldade de andar, e alterações cognitivas. Vai ter também a insuficiência cardíaca, na qual vai ser uma anemia crônica no coração, devido ao trabalho que ele vai ter elevado para poder compensar a baixa oxigenação, que vai acabar levando a uma insuficiência cardíaca. Além da síndrome anêmica, que vai ser devido fadiga, palpitações, tontura, falta de ar. Bom, agora falando sobre os leucócitos, a interpretação dos resultados de leucócitos, os glóbulos brancos, envolve analisar a contagem total e a porcentagem de cada tipo de leucócito. Por que isso vai ocorrer? Porque não existe só uma célula de leucócito, como já foi explicado antes, mas acontece que cada um vai ter seu objetivo. Por exemplo, os neutrófilos, que eles vão ter defesas contra bactérias e fungos,
Vamos ter os linfócitos, no qual vai contribuir para a defesa de vírus e células tumorais. Vamos ter os basófilos, que ele vai estar responsável por pelas reações alérgicas e de hipersensibilidade. E vamos ter os monócitos, que vão fagocitar agentes estranhos. E essa contagem geralmente varia entre 4.000 a 11.000 células por microlitro. Bom, o que pode causar os altos índices? Pode ser por causa de diversas razões, incluindo as infecções, inflamações, reações a medicamentos e, em casos mais raros, doenças mais graves, como leucemia ou até mesmo por causa de um linfoma. Bom, e quantidades baixas pode ocorrer devido às infecções, mas nesses casos pode ser infecções como dengue, HIV, enquanto em relação aos altos, pode ser infecções tipo uma pneumonia, por exemplo, né? Além de problemas com a medula óssea, uso de certos medicamentos, deficiências nutricionais e alguns tipos de câncer. Pronto, e assim encerramos nossa apresentação do nosso trabalho. Espero que o senhor tenha gostado e até a próxima, professor.